Bora lá, pessoal, bora lá. Voltando aqui. Então, seguimos o nosso baile com o nosso último bloco aqui dessa primeira aula desse conjunto de inquérito e ação penal. Começamos lá com inquérito e voltamos aqui para a ação penal. Transitamos para a ação penal para ter uma base para construir lá as regras do início do inquérito policial. Buenas, pessoal. Nós chegamos agora na ação penal privada personalíssima. Vimos a exclusiva, que é a regra, e passamos agora para a personalíssima. Pois bem, vamos lá. Pois bem, essa ação personalíssima, ela só pode ser proposta, pela vítima. E se ela é menor de 18, olha como essa regra é forte. Se ela é menor de 18, só pode propor a ação penal depois que completar 18 anos, certo? Então, não tem possibilidade de uma outra pessoa, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, propor esta ação penal. Ela é muito rara, ela é muito difícil, e aqui um dos poucos exemplos que existem aqui, né, que é o crime de induzimento a erro essencial, né? O cara contrai casamento induzido em erro essencial. Só ele pode intentar esta ação penal privada aqui. A nossa última ação penal privada, a ação penal privada subsidiária da pública. Aqui eu adoro falar esse nome, né? Subsidiária, né? O professor Zambelli nos auxilia sempre, né? Não é subsidiária, é subsidiária, como é subsíndico, né? Que loucura, hein? Eu me lembrava por que tinha essa regra, agora já não lembro mais, mas é subsidiária. Ação penal privada subsidiária da pública. Pois bem, é a ação penal que pode ser intentada pela vítima, caso o Ministério Público não ingresse com essa ação penal no prazo legal. Ou seja, nós estávamos diante de um caso de ação penal pública, e o Ministério Público dormiu na moita, né? Ficou lá, passando o tempo. Claro, estou brincando aqui, né? O Ministério Público pode realmente ter tido algum problema, desídia, pode ter pensado que não era oportunidade. Bom, passou o prazo legal que o Ministério Público tinha para oferecer, nasce o direito de ação penal privada subsidiária da pública aqui, e a vítima pode então ingressar com essa ação. Agora, olhem só, o Ministério Público não morre. O Ministério Público não acaba aqui. O Ministério Público pode aditar a queixa-crime, sim, porque se a ação penal privada é queixa-crime, pode repudiá-la. Não, isso aqui está uma caca, isso aqui vai piorar a situação, certo? Pode oferecer denúncia substitutiva, certo? Para tornar aquela ação penal mais possível. E, em ele não fazendo isso, a ação penal privada tenha iniciado, ele pode intervir em todos os meios do processo, ele fica, né, atuando ao lado ali daquele processo penal, certo? Portanto, ele vai poder interpor recurso e vai poder retomar essa ação penal caso haja alguma negligência por parte da vítima. Tá bem? Quais são os prazos aqui para a nossa ação penal? A nossa ação penal pública, a nossa ação penal privada, subsidiária da pública? Ora, é só nós vermos quais são os prazos para o Ministério Público oferecer a ação penal pública. Então, nós temos o prazo de 5 dias para o réu preso e 15 dias para o réu solto. Como assim prazo para oferecer ação penal? Ora, vamos lembrar, nós estávamos lá no inquérito. E vamos voltar para ele já, estamos quase voltando. Começa a investigação, inquérito policial, maravilha. Esse inquérito policial é remetido para o Poder Judiciário. Ele é remetido para o Poder Judiciário dá vista para o Ministério Público analisar o inquérito policial e ver se aquele inquérito policial ele traz ali materialidade e indícios de autoria. A partir do momento em que o inquérito chega ao MP, o MP vai ter aqueles prazos, 5 ou 15 dias, para oferecer a ação penal. Passado esse prazo, e só depois de passar esse prazo, é que nasce o direito à ação penal privada subsidiária da pública. Certo?
Finalizando a nossa ação penal, a nossa revisão sobre a ação penal, para podermos voltar para o inquérito, pessoal. Princípios da ação penal privada. A gente falou dos princípios da ação penal pública e viu principalmente a questão da obrigatoriedade, que é um princípio que é bem importante, que é cobrado. E aí agora é importante a gente fazer o contraponto aqui nos princípios da ação penal privada para conseguir enxergar isso, já que, de maneira geral, nós temos essas duas apenas ações penais, né? A pública e a privada, certo? Aí, claro, a pública se divide e a privada também. Vamos lá, primeiro princípio da oportunidade. A vítima escolhe quando e se quer ingressar. É óbvio que ela tem que obedecer o prazo decadencial de 6 meses, sim, ela tem, mas ela vai escolhendo, certo? Qual será o momento oportuno. Disponibilidade é a possibilidade de dispor dessa ação penal. Agora, olhem só, vai dispor dela. De que forma? Até quando? Através do perdão que se dá ao indivíduo. A gente pode perdoar o indivíduo. Nós podemos perdoar o autor até antes do trânsito em julgado da condenação. Isso quer dizer o quê? Que a vítima pode ingressar com a ação penal e pode perdoar o autor durante a ação. E pode perdoar o autor depois da condenação. Isso é uma boa questão de prova, né? Depois da condenação, é possível que haja o perdão nos crimes de ação penal privada? Sim. O que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado é quando já não cabe mais nenhum recurso, quando eu tenho uma condenação definitiva. Bom, aí eu já não posso mais, pensem. Ingressei com a ação, eu sou a vítima, né? Ingressei com a ação, o cara tá condenado, acabaram os recursos, trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Aí depois, vou perdoar o cara. Não, aí não, né? Tem que ter um limite. Mas vejam que esse limite é longo. Claro que esta ação penal, vamos tirar aqui, ela pode acabar por conta da perempção, que é quando a parte, no caso aqui a vítima, deixa de atuar para que essa ação penal e esse processo sigam, né? A inércia do indivíduo. Terceiro e último princípio importante para nós: indivisibilidade. Ou seja, importante, eu sou vítima de um crime de ação penal privada. Vítima de um crime de ação penal privada, ele foi cometido por 3 indivíduos. Eu tenho lá, 1, 2, 3 indivíduos. E eu gosto muito desse daqui. Eu posso oferecer ação penal só contra os 2 que eu não gosto? Não. Por quê? Porque se eu fizer isso, vai ser como se eu estivesse renunciando aqui ao meu direito de ação, certo? Eu tenho que propor contra os 3 ou contra nenhum dos 3. Certo, pessoal? Bom, encerramos aqui a ação penal privada e passamos agora, voltamos para o inquérito policial. Lembram por que a gente veio para a ação penal? A gente veio para a ação penal porque nós estávamos falando do início do inquérito policial. Nós estávamos trabalhando como é que ele poderia ser iniciado. Perfeito? Vejam, vocês viram que tem alguns requisitos para iniciar a ação penal pública. O inquérito está um passo atrás da ação penal, né? Ele está antes da ação penal. Pois bem, ele vai ter alguns requisitos também. E é por isso que nós tínhamos que ir para a ação penal aqui. Início do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada. Por exemplo, o homicídio. Por exemplo, o roubo. Nesses casos aqui, o inquérito policial pode começar de algumas maneiras, pessoal. De algumas maneiras. Vamos embora lá. Mas se eu posso ficar inclinado aqui, que vocês não vão achar que eu tô louco. Pai, o ruim é que para eu olhar para o meu retorno, eu tenho que olhar para cá, ó. Aí parece que eu tô olhando pro nada, né? Uma maravilha. Bora lá, pessoal. Acostumando com a tecnologia nova aqui, né? Tô acostumando, vai dar certo.
O inquérito policial, então, nos casos de crimes de ação penal pública, ele pode iniciar de algumas maneiras. Primeiro, de ofício pela autoridade policial. Como assim de ofício, Brandão? Ora, a autoridade policial, o delegado de polícia, sempre que a gente fala autoridade policial, estamos falando delegado de polícia. Ele pode abrir um inquérito policial por iniciativa própria. Ele abre, nesses casos, o inquérito policial através de uma portaria, certo? Bom, Brandão, mas como é que ele vai abrir? De onde é que veio a informação de que teve um crime? Bom, pode ter ocorrido uma notícia-crime. Qualquer um do povo pode ter ido lá e feito o que a gente chama de ocorrência policial, né? É uma notícia de um crime. Então, a própria vítima pode ter ido lá registrar a ocorrência, uma testemunha, um vizinho, pessoas que sabem que aconteceu um crime. E aí, de posse dessa notícia, dessa ocorrência, que nós nos convencionamos a chamar, ele vai e inicia uma investigação. Agora, não esqueçam, o delegado de polícia, ele convive em determinados locais. E ele pode abrir uma investigação de ofício. Ou um policial pode avisar o delegado, olha, eu estou vendo o que está acontecendo no local tal. Certo? E aí ele pode abrir uma investigação de ofício, no caso, um inquérito policial de ofício. Requisição do Ministério Público e requisição do juiz. Eu já mencionei, acho que foi no primeiro bloco dessa aula, que quando nós temos o termo requisição, nós estamos falando em obrigatoriedade, pessoal. Se o Ministério Público requisita, se o juiz requisita, o delegado tem que abrir o inquérito policial. Isto aqui é um pouco cheio de discussões, cheio de controvérsias dentro da doutrina, mas como é uma previsão expressa da lei para o teu concurso, fica tranquilo, ainda mais que o teu concurso é para o Ministério Público e não é para a polícia, tá? Por quê? O que se diz? Olhem só, os delegados de polícia, eles ficam muito bravos com essa ideia de requisição do Ministério Público ou do juiz. Porque eles dizem algo que eu falei para vocês no início dessa aula. A polícia não é subordinada ao Ministério Público. A polícia não é subordinada ao Poder Judiciário. E não é. Não há uma hierarquia institucional. Então, como é que eles podem requisitar? Então, o primeiro problema aí, principalmente a questão do Ministério Público, né? Para a polícia, isso muitas vezes é muito duro, né? Em relação ao magistrado, nós temos mais um problema. O magistrado é juiz. O juiz ele tem que ser imparcial. Como é que o juiz vai tomando essas iniciativas? Eu sempre digo, juiz não é alguém que fez um concurso para ter uma postura ativa de combate a qualquer coisa. Seja o crime, seja qualquer outra coisa. Quem tem essa função é a polícia e o Ministério Público. Fez o concurso errado, se for para juiz e quis ser o Batman. Né? Fez o concurso errado. E no nosso sistema processual penal, nós temos o sistema processual penal acusatório, em que o juiz é um terceiro independente, ele é um terceiro imparcial, e que ele está ali para só ouvir o que os outros têm a dizer. Então é complicado nós termos essa ideia. Entretanto, repito, por mais que vocês possam ler isso em trocentos livros, o magistrado e o Ministério Público, nos casos de crimes de ação penal pública, vão poder requisitar e o delegado de polícia vai ter que abrir o inquérito policial. Ele também pode iniciar por requerimento do ofendido ou do seu representante legal, tá? Se o delegado indeferir esse requerimento, o ofendido pode recorrer ao chefe de polícia, certo? É muito interessante essa possibilidade. E toda prisão em flagrante gera a abertura de um inquérito policial. Muito importante isso daqui, pessoal. É uma garantia que se tem que não se vai prender em flagrante abusando, certo? Porque se prender em flagrante, tem que abrir inquérito policial. Tem toda a lógica do mundo para proteger aquele indivíduo que está sendo preso, uma prisão administrativa sem decisão judicial. Bem importante isso, certo? Encerramos a nossa aula por aqui e na próxima aula acabamos inquérito policial, queridos. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. No início do inquérito policial, como é que ele pode iniciar?
E aí a última possibilidade, é daqui que eu recomeço, a última possibilidade de início, ou a última forma de início do inquérito policial, nos casos de ação penal pública incondicionada, é quando eu tenho uma prisão em flagrante.